Vamos orar ao Senhor e consagrar a Ele esse momento, pedir que Ele nos conceda sabedoria e revelação para a gente ser transformado nesse momento. Deixe seu coração cativo ao Senhor, deixe seu coração totalmente entregue àquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração. Minha irmã aí, seja bem-vinda, minha mãe também, são bem-vindas, que bênção. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos adorar o Teu santo nome. Nós queremos Te exaltar e Te bendizer, Senhor. Queremos Te glorificar porque Tu és maravilhoso demais, Tu és bom a todo tempo e a todo tempo o Senhor é bom. Tu és perfeito, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Ainda em meio às lutas, dificuldades que os irmãos estão passando ou que eu passo ou passei, nada importa, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor faz os nossos pés como os da corça, nos faz andar altaneiramente em lugares altos de proteção no Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e mudou a nossa natureza e nos proporcionou viver uma vida que Te glorifica, uma vida piedosa, uma vida para glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome. Oh, Papai, obrigado pela oportunidade de Te servirmos, pela oportunidade de Te adorarmos. Não somos merecedores do Evangelho. Não era para o Evangelho chegar até a gente, não merecemos isso, ninguém merece ouvir o Evangelho. É graça, é misericórdia, é favor do alto, é favor imerecido que o Evangelho tocou nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, e pela ação do Teu Espírito Santo entrou lá dentro, e com a Tua ajuda, o Teu auxílio, pegando nas mãos dessas criancinhas, nós falamos: eu aceito o Evangelho, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Esse livre-arbítrio, essa livre escolha que nós temos, que o Senhor nos deu, nos concedeu também como presente, ela vem junto com um abraço do Espírito Santo, vem junto com um incentivo, e não uma obrigação, mas um incentivo. Me abraça, filho, esteja comigo eternamente. Se você quiser, eu estou aqui. Olha, e vem um abraço do Espírito Santo e nos abraça e nos pega e fala: vem para o Evangelho, vem para Cristo, vem para a vida eterna. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário, e pela morte dele fomos sarados, fomos curados. Pela morte dele temos comunhão uns com os outros. Pela morte de Cristo e ressurreição após o terceiro dia, podemos ter um sumo sacerdote que intercede por nós eternamente e que iremos também viver com Ele eternamente. Temos a vida eterna e a salvação e o perdão e remissão dos pecados por causa dessa obra maravilhosa da cruz. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus e consagramos esse momento, esse aprendizado ao Senhor, clamando por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Fala conosco poderosamente, nos ensina, Senhor. Espírito Santo, toma o Teu lugar. Espírito Santo, move, senão não podemos fazer nada, aprender nada, colocar nada em prática, aplicar a palavra de Deus de verdade na vida real, em prática. Não podemos sem a ação do Teu Espírito. Que o Senhor nos ensine, que a gente aprenda, que a gente cresça, coloque em prática, aplique verdadeiramente a palavra, Senhor, em ação para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Marina, seja muito bem-vinda. Eu achei que você estava com raiva de mim. Que bom que você está aqui. Acho que você me perdoou. Glória a Deus. Gleison Fernandes, seja bem-vindo. Pedro Jols, está sempre aí o Pedrão. Está sempre aí, Pedrão. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Ju, seja muito bem-vinda. Todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Sem mais delongas, vamos começar a palavra que Deus colocou aí no meu coração. Eu vou falar hoje sobre a imagem, semelhança de Deus. Eu quero começar perguntando para você, né? Nós cristãos, nós seres humanos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? É uma pergunta, pelo que você já leu da Escritura, pelo que você sabe aí. Manda aí um sim ou não. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e
e semelhança de Deus? Diz aí para mim. Seja bem-vinda aí, Nery, né? Nery Manassés, está sempre aí também, sempre entrando, acompanhando os cultos online. Deus te abençoe. Então, nós somos imagem e semelhança. Quando vocês vão respondendo, 1 Coríntios 15, 43. Glória a Deus. Vamos lá. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha o que a gente era e o que a gente é em Cristo, ou será. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Presta atenção. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. Deixa eu ler de novo. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Uau! Esse texto é tremendo. Mariana, é isso mesmo, Mariana, né? Seja muito bem-vinda. Esse texto é tremendo. Esse texto é maravilhoso. Eu não quero desconstruir na sua mente que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, eu quero, mas eu vou me explicar muito bem, se assim o Senhor, o Espírito Santo me permitir. Eu não queria desconstruir essa imagem, mas na verdade eu creio que eu vou desconstruir essa teoria, essa teologia, essa forma de pensar. Porque já está na nossa mente, no nosso padrão, na nossa linha teológica, que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Não é isso? Antes de eu continuar falando, Gênesis 1:26, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então está aqui, Luiz. Estou falando comigo mesmo, né? Está aqui, ó. O ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus, Luiz. Só que eu estou aqui para te dizer que não. E eu não estou dizendo esse texto bíblico está errado. Toda a Bíblia é correta e não entra em contradição. É só a base de interpretação e não entender a Bíblia como um todo que nos faz entender alguns textos fora de contexto. Eu estou aqui para te dizer que, em tese, talvez eu e você não sejamos imagem e semelhança de Deus. E aí eu estou entrando aqui num terreno, né, da possível heresia, né, e eu vou me esclarecer. Eu vou te dizer o seguinte: para quem que Deus está falando aqui? Quando ele fala, façamos o homem, ou o ser humano, na sua tradução, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, quem que ele fez? Foi você? Foi eu? Não, foi Adão. Foi Adão em perfeição, em glória, em corpo eterno. A gente não pode nem calcular como que era o corpo dele, porque o nosso corpo, esses músculos, ossos, essa forma, é uma forma caída e mortal, não dura mais de 100 anos, de tão caído que é esse corpo. O corpo, os músculos, o tamanho de Adão provavelmente era muito diferente, era um corpo que não envelhecia, era um corpo preparado fisiologicamente para durar não 100 anos, ou 1000 anos, ou 1 milhão de anos, ou 1 bilhão, 1 trilhão, mas eternamente. Era um corpo glorioso, era uma forma gloriosa que Deus fez a imagem e semelhança. Mas aí o homem caiu. Caiu pelo pecado. Por causa do pecado ele caiu e mudou tudo. Ele não tinha mais esse corpo eterno, glorioso, maravilhoso. Ele tinha um corpo que é igual ao que eu e você
temos hoje. E aí o corpo de Adão e Eva já duravam muito menos tempo. A gente vê pela história bíblica que cada vez foi durando menos e menos e menos e menos tempo. Os seres humanos foram perdendo muita expectativa de vida. Enfim, o corpo foi diferente na queda e criou e houve morte. Deixa eu te mostrar de quem nós somos imagem e semelhança. Nós lemos Gênesis 1:26, certo? Que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Olha o que aconteceu no pós-queda. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Olha que tremendo esse texto. Quer dizer que Adão, com 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Se por um lado Deus começou a criação e a sua vontade original é fazer o ser humano à sua imagem e semelhança, e assim o fez Adão e Eva em perfeição e glória, houve um problema muito grande no meio do caminho e a gente está ignorando esse problema. E no fim disso tudo, dessa conjecturação teológica, existe uma aplicação prática para a gente nisso, mas eu quero começar te mostrando isso, que a gente é mais imagem e semelhança de Adão caído, fora do original, do que do Adão glorificado, daquele imagem e semelhança de Deus tão perfeitinho. Nós somos como que imagem e semelhança de Deus do Paraguai, vamos brincar assim, imagem e semelhança de Deus falsificados. Pensa numa obra de arte. Pensa ali na Mona Lisa, numa obra ali na Capela Sistina, lá do Michelangelo, aquela coisa linda, e chega eu e você num papel, fala assim, imita, faz a arte da imagem Sistina com lápis preto e papel. Faz o melhor que você puder. Você olha lá para cima, aquela arte gloriosa do maior escultor, pintor da história, quase todos os tempos, que demorou sei lá quanto tempo fazendo aquilo, e você faz ali em 1, 2 horas um desenho. É tipo isso, você e eu somos um xerox do xerox do xerox, do xerox mal feito, do xerox, do não original, porque a gente é xerox de Adão caído. A gente é xerox aqui dessa linhagem. Adão viveu tanto tempo e gerou um filho à sua imagem e semelhança. Truco! Caiu aqui uma das câmeras. Mas isso aqui é mamão com açúcar pra gente. Vamos colocar de volta, estão me vendo? Tá atrapalhando a outra câmera. Pronto. E se cair de novo, eu pego de novo. Aí, ó. Toda hora escapando. Então nós somos como que um xerox mal feito. Você entendeu agora por que a Bíblia diz que a gente já nasceu no pecado? Agora faz sentido. Já nascemos em iniquidade, em pecado. A mente na imagem e semelhança de Deus gloriosa? Não. Salmo 51:1 diz: eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado já me concebeu minha mãe. Olha mais, Salmo 58:3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. O molde, o modelo que era Adão, ele é um modelo caído no pós-queda. Então, o modelo que foi feito outro depois dele, foi feito à imagem e semelhança dele, e depois dele também, assim sucessivamente. Você já reparou que o xerox sempre não é perfeito como o original? Se você tirar sempre o xerox do xerox do xerox do xerox, se você fizer isso 1000 vezes, você vê que não tem nada escrito no final, que é totalmente mal feito. Sabe por quê? É porque a semente, ela nasce segundo o fruto. O fruto é aquele, é morto, a semente que vai nascer é morta. Se o fruto é contaminado pelo pecado, não vai nascer corpo glorioso, como foi no Éden. Não, vai nascer semente conforme o seu fruto. É uma regra absoluta de Deus. Tudo vem segundo a sua espécie. Tudo se multiplica. Está quase caindo de novo a câmera. Eu peguei em flagrante aqui. Tudo nasce, tudo cresce, vai nascendo segundo a sua espécie. Vamos ver, se não segurar, a gente vai se adaptando aqui. Tudo segundo a sua espécie.
Deixa eu ver se entrou mais alguém. Beleza. Nildo, seja bem-vindo. Gênesis 1:24, disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. Adão caído gera filhos caídos. Adão perfeito no Éden geraria filhos à imagem e semelhança de Deus. Seria uma cópia bacana. Adão caído gera imagem e semelhança de Adão. Você viu o primeiro texto que eu li? Você prestou atenção lá no texto base? Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como foi o homem terreno, Adão, porque está falando do primeiro e do segundo Adão, certo? No meu texto base. O primeiro Adão é Adão, o segundo Adão é Jesus Cristo, conforme o próprio Paulo em Romanos e outros lugares vem ensinando. Então, como o homem terreno, assim também são os demais que foram feitos do pó da terra. A gente é esse xerox, a gente veio contaminado, a gente já nasceu em pecado, como eu li aqui, desde o ventre da mãe, já em iniquidade, como o outro Salmo 51, né? Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Você viu como é que tudo que estava em Adão passou também para toda a humanidade? Através de um só homem entrou, e assim foi sucessivamente. Somos a imagem de Adão terreno, o Adão homem pós-queda. Você vê que tem tantos textos para afunilar para esse mesmo assunto, essa mesma teologia que eu estou ensinando. Quem dera se fôssemos imagem de Adão do Éden, aquele antes da queda. Aí sim poderíamos dizer de boca cheia, somos imagem e semelhança de Deus. Só que nem tanto assim. Eu vou chegar num equilíbrio lá na frente, você vai ver, eu vou falar desse assunto. Mas a princípio eu estou te mostrando que a gente não é imagem e semelhança assim, como todos dizem. Não é tão perfeitinho assim como todos estão pregando. Isso nos coloca, se você acreditar nisso assim de graça, que a gente é imagem e semelhança de Deus, você está muito bem. Você está muito bem, já pode descansar, você está top. E não te leva a uma angústia de querer melhorar, uma posição de dizer, eu preciso de um milagre, eu preciso de mudança, eu preciso de algo, porque eu sou de natureza caída por culpa de Adão. Jesus, o segundo Adão, foi a primícia de ter o corpo de glória. Ele morreu, ressuscitou e veio à terra, né? Antes de ascender aos céus, ressuscitou no terceiro dia e veio com o corpo de glória, o famoso corpo glorificado que Paulo explica em Coríntios, né? Ele veio com o corpo de glória e ele caminhou sobre a terra. Ele é a primícia. Nós iremos depois dele com o corpo de glória. Minha tia Liginha, seja bem-vinda. Freitas, seja bem-vindo. Então nós teremos o corpo glorificado também como o dele. Olha aqui. Olha como é necessário mudar esse corpo corrupto, corruptível, que é descendência de Adão, semente de Adão, viemos de Adão, né? Como eu mostrei para quem está entrando agora. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Adão, no Éden. Assim que ele caiu, Gênesis 5 diz que Adão, aos 130 anos, teve um filho e este foi feito à sua imagem e semelhança. Então nós somos hoje, eu e você, mais imagem e semelhança do homem terreno, né? Que é o texto base que eu li, que todo homem depois de Adão foi feito à semelhança deste. E isso é ruim. A gente tem que entender isso para buscar melhor. Isso é ruim, isso é mal. Mas nós teremos um corpo diferente, é necessário. Exatamente porque não somos perfeita imagem e semelhança de Deus, como você ouviu muito por aí, é que nós vamos ter um corpo de glória, que vai matar esse corpo corrupto que veio de Adão, da carne. 1 Coríntios 15:50. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Não somos assim tão imagem e semelhança de Deus, não. Aninha, seja bem-vinda. Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério.
Nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. O nosso corpo irá mudar, teremos um corpo de glória, assim como Jesus foi o primeiro, ele é a primícia de tudo e teve um corpo de glória. É necessário, porque estamos em um corpo caído, um corpo herdado pela semente de Adão, como eu li, em Gênesis, é uma regra, todo fruto de semente segundo a sua espécie, todo animal, e nós somos segundo a espécie de Adão, caídos, imagem e semelhança de Adão, e não diretamente como era para ser de Deus. Como eu expliquei, a gente é um xerox do xerox do xerox do xerox, muito mal feito da cópia barata de Adão, que já é uma cópia barata do Adão do Éden, do Adão de corpo eterno, tinha um corpo preparado para viver eternamente, não o nosso corpo caído que vive 100 anos, menos que isso, e perece. Então aqui a gente percebe, que Deus quer que a gente volte às origens. Nós vamos ter um corpo glorificado para poder entrar no céu, porque o corruptível, como eu acabei de ler, não pode herdar o incorruptível, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Por isso teremos um corpo de glória que vai nos revestir, seremos transformados, nós que estamos em Cristo. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e único Salvador, é só para essa classe, é só para esses. Deus não faz distinção, Ele deu essa chance a todos, segundo o livre-arbítrio de cada um. Então esse corpo caído é obsoleto. Esse corpo, isso aqui, não pode herdar o céu, não pode, é caída, a descendência de Adão, a imagem e semelhança do primeiro Adão, conforme eu li no começo, os que perderam, mas existe o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e nós temos que nos conformar a Ele. Filipenses 3:20, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, eu gosto desses termos da Bíblia, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Seremos transformados nesse corpo segundo a glória da eficácia do poder do Senhor. Ele vai nos tirar desse corpo de humilhação. Essa é a primeira aplicação prática que eu quero fazer. A gente tem que entender essa nossa queda e essa nossa fragilidade para a gente não descansar, como o bom brasileiro, descansando eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu estou bem, eu sou imagem e semelhança de Deus. A gente já ouviu isso demais, sem base bíblica, sem meditar mais profundamente nisso. De certa forma, sim, mas é um xerox do xerox, é uma cópia tão barata, tão longe do original, que é preciso mudar o corpo, é preciso que esse corpo aqui seja transformado no dia da volta de Cristo. Os mortos virão primeiro, e transformados, o corpo de corruptibilidade vai ser totalmente transformado e revestido pelo corpo de incorruptibilidade. Esse corpo não presta, a gente está longe, precisamos melhorar, precisamos muito sermos mais parecidos com Cristo, como a Bíblia exorta tanto. Por que você acha? Porque a gente saiu do padrão, de imagem e semelhança de Deus. Temos que ter a consciência da nossa imperfeição, a distância que a gente está do original, a distância que a gente está do ser realmente uma imagem e semelhança de Deus. Se a gente tiver essa consciência, nós vamos buscar melhora, nós vamos buscar desenvolvimento, nós vamos buscar crescimento. Tem como, Luiz? Você ainda não chegou lá, ainda não cheguei exatamente, vou explicar melhor, mas tem como. Essa é a questão, essa é a aplicação prática. Mas a primeira aplicação prática é essa, é a gente não descansar, não repousar nisso. Eu estou bem, eu sou cristão, eu sou imagem e semelhança de Deus. Está longe, rapaz, está longe, irmão, irmã. Tão longe. Pensar que a gente é bom demais, bacana demais, é o caminho da arrogância. É o caminho do Oséias 4:6, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O povo perece porque lhe falta conhecimento. E o caminho da humildade é entender que a gente precisa melhorar. O caminho da humildade é entender que a gente precisa deixar de ser tanto imagem e semelhança do homem, da carne, de Adão, e ser mais imagem e semelhança de Deus.
Vamos voltar ao texto base, 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, eu e você que está aí, não se exclua desse texto, por favor. Não se exclua dele. Entenda que há uma queda. Houve uma queda e uma consequência terrível, não só para Adão, mas para mim e para você. Gotejou em mim e em você. Entenda isso. O doente só pode ser curado se ele aceitar que está doente. Já viu esse pessoal que faz reabilitação de usuários de drogas, de químicos, etc. A pessoa não entra lá empurrada pelos familiares. Ela só aceita a pessoa se ela quiser mudança. Ela fala, eu estou aqui porque eu quero, me ajuda, vem. Agora, se for empurrado pelos parentes, não, é raro lugares que aceitam assim. Então, primeiro a gente tem que aceitar nossa condição caída para depois buscar a cura, buscar a melhora, tá? Então, 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, eu e você, traremos também a imagem do homem celestial. Ufa, tem saída. Então, essa primeira parte aqui eu te mostrei o lado ruim da coisa. Eu te mostrei lá, né? Eu li Gênesis 5 para você. Eu li Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome Sete. É triste, porque você lê Gênesis 1:26, você fica crente que a gente é top. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aleluias, aleluias nem tanto. Você chega em Gênesis 5:3, Adão cai, tem toda a queda terrível, a morte toma o corpo de Adão e Eva, e agora eles só vão ter algumas centenas de anos de vida. Isso vai diminuindo progressivamente, e Adão vive 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então esse é o lado ruim que eu falei até agora. Você precisa entender isso. E aí depois eu venho introduzindo aqui a parte boa. 1 Coríntios 15, 49, que faz parte do texto base. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então tem saída. Então tem escape. Precisamos aprender algo. Entendeu? Precisamos crescer em algo. Algo tem que acontecer. Para que a gente não fique estagnado em ser apenas imagem do homem terreno, assim como qualquer ser humano comum é. Tem algo que acontece na vida do cristão que o faz ser imagem e semelhança de Deus. Faz a gente voltar ao original, às raízes. Vamos continuar. Para a gente conseguir chegar nesse fim, para a gente conseguir voltar ao padrão original, que é o que Deus sempre quis, e houve queda, mas Deus logo trouxe o escape para todo erro. Assim que há a queda, assim que acontece, o que Deus fala? O proto-evangelho, Gênesis 3, fala com a cobra, né? Vou trazer o descendente da mulher, descendente da Eva, que é Jesus, ele te pisará na cabeça, você só vai ferir ele no calcanhar. É Jesus na cruz. O ferir o calcanhar significa ele ali na cruz, sofrendo o seu sofrimento, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Está falando de Jesus, é o proto-evangelho, a primeira menção do evangelho. Vai vir Jesus e vai terminar com esse problema. Dali, com a queda, veio o homem carnal, o homem caído, e depois dele toda a semente de homens caídos, até chegar eu e você, os caídos, né? Corpo carnal, corruptível. Já viu como você ama o pecado? Eu também. Já viu como você é chamado? Muitas vezes o seu corpo, a sua carne, o seu homem velho, o homem interior te chama para o pecado. É por isso, entendeu? É por isso. Negar isso, você não entende nada que a Bíblia fala quando você sente tão forte essa vontade de pecar. E como diz Paulo, a eterna luta contra a carne e o espírito. Seu espírito quer viver em santidade, quer buscar a Deus, e a carne quer o pecado. É por isso, é porque a gente carrega um DNA da semente que a gente é original, que é Adão. O fruto original é Adão, a gente carrega o DNA do pecado. Então, só conseguimos sair dessa condição através do novo nascimento, pela obra de Cristo Jesus. João 3,3, Jesus conversando com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está conectando, está somando o que eu falei aqui no fim, no dia da volta de Cristo,
os cristãos verdadeiros vão ser o corpo, essa carne caída vai ser retirada e o corpo de incorruptibilidade vai tomar a gente e o nosso corpo corrupto vai ser retirado, nós vamos ser transformados. Isso para a gente poder herdar o reino de Deus, tem que ter esse corpo. O corruptível não pode herdar o incorruptível, como eu li. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Começa por aqui, novo nascimento. O nascer de novo em Cristo, Tiracema, seja bem-vindo. O nascer de novo em Cristo vai nos direcionar ao alvo de ser imagem e semelhança de Deus, como éramos no começo. Vai ser a base. O novo nascimento em Cristo vai nos direcionar a receber de volta aquilo que perdemos, que é ser imagem original, imagem e semelhança de Deus. Como eu disse, vocês estão chegando agora, Gênesis 1 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas o homem caiu, e a queda gerou um Adão caído, e aí em Gênesis 5 diz, gerou depois de 130 anos Adão, um filho, segundo a sua imagem e semelhança caída. Nós perdemos a imagem e semelhança original, mas podemos recuperar em Cristo. E começa pelo novo nascimento. Começa pelo novo nascimento em Cristo. O nascer de novo, o mudar de natureza. É isso que Jesus nos proporcionou, porque Cristo na cruz, ele derrotou o poder do pecado. Ele aniquilou o poder do pecado. Ainda existe o pecado. Ele aniquilou o poder do pecado de nos tornar herdeiros do inferno, corruptos, etc. Romanos 5,14. Olha aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que é isso? Desde a queda de Adão até a lei, até o Antigo Testamento. Reinou morte. Presta atenção agora. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Opa! Reinou a morte até sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, que não pecaram como Adão pecou, que não pecaram um pecado semelhante ao de Adão. Sim, reinou a morte, porque é o fruto. E o fruto produz semente, segundo a sua imagem e semelhança, segundo a sua espécie, como eu li também esse texto. E aí vai gerando frutos mortos, porque Adão e Eva morreram ali, só produz frutos mortos. Então reinou só morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, como Adão. Porque todo fruto vai multiplicar segundo a sua semente. Ser imagem de Adão é isso. Ser imagem de Adão é ser morto como ele, mesmo não tendo pecado como ele. Ser imagem de Adão é ser o que ele é ter o que ele tem, independente de ter feito o que ele fez. Eu não pequei. A ignorância, ela toma o mundo, amados. Uma célula com adultos, somente adultos, bem mais velhos do que eu, né? Uma certa pessoa falou, não, dá para viver sem pecado. A Flávia entrando, e a Flávia estava nessa célula, talvez nesse dia, talvez ela ouviu isso. Bem-vinda, Flávia, bem-vindo, Thales, que bênção, Kelvin, bem-vindo. A pessoa virou e falou, tem como a gente viver sem pecado? É muito simples, é só não pecar hoje. Aí você passou, aí você não peca amanhã, nem depois, e nem depois. E aí para sempre. Amém. E aí a Bíblia diz em 1 João, que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Uau! Você anula a obra da cruz ao dizer que nunca pecou, não vai pecar, jamais pecará, é possível viver nessa terra sem pecado, né? Uma doutrina terrível. João, seja bem-vindo. Doutrina terrível. Ninguém nunca passou nessa terra sem pecar. Diz a Bíblia e na prática a gente vê isso muito fácil. Mas se diz a Bíblia, não precisa de falar mais nada. Todos pecaram, Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus, mas pelo poder de Cristo fomos reiterados.
Lohan, seja bem-vindo. Então todos pecaram, não há um que busca a Deus, nenhum sequer, diz a Bíblia, acho que em Isaías, né? Então não tem como fugir disso, não tem como. Não tem como, precisamos de Cristo. Dizer isso, você anula a obra da cruz. Jesus teria vindo à terra à toa, sem propósito, já que tem pessoas que não pecaram, não precisam do sangue vertido no Calvário para te perdoar, te purificar dos seus pecados que te jogam no inferno, te lançar ao céu. Não teria sentido o que Deus fez. Deus teria errado, sacrificou à toa o seu Filho. O grande erro do onipotente, do onisciente, do onipresente, do Deus do universo, que sabe todas as coisas, teria errado. Mas não, todos pecaram, somos necessitados da glória de Deus, é pelo amor e misericórdia dele que não vamos para o inferno. Bom comentário, Flávio. Ângela, seja muito bem-vinda, que bênção. Então nós precisamos nos assemelhar ao segundo Adão, que é Cristo, ao segundo Adão, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo, através do novo nascimento, nos proporcionou isso. Vou fazer um resumo em 20 segundos de novo, tudo que eu falei, muitas pessoas entrando. Que nós não somos imagem e semelhança de Deus, como muitos pregam. A gente tem que abordar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Gênesis 1, a gente lê: o homem foi feito segundo a sua imagem e semelhança. Show, lindo, maravilhoso. Era aquele Adão perfeito, em corpo de glória, maravilhoso. Mas ele caiu, ele pecou. E o seu corpo eterno foi reduzido a essa pequenez desse corpo caído nosso. E ele caído, em Gênesis 5 diz: depois dos seus 130 anos, Adão teve um filho, segundo a sua imagem e semelhança. Então somos imagem e semelhança de Adão caído. E precisamos mudar, precisamos nos transformar, né? O meu texto base, né, que eu li e repeti várias vezes, eu disse como foi o homem terreno, 1 Coríntios 15, 43 em diante. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Então a gente foi seguindo esse padrão terrível, mas eu li também que tem saída para isso, que assim como nos assemelhamos, é o 1 Coríntios 15:50, 15:49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, eu foquei nisso, fiquei falando, você, infelizmente, camarada, e eu também, saiba disso, estamos doentes e precisamos de cura. O doente precisa acreditar, precisa aceitar que está doente para começar o processo de cura. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, eu e você, olha que terrível, trouxemos a imagem do homem terreno. Traremos também a imagem do homem celestial. Opa, tem escape, tem saída. Eu cheguei aqui. Tem saída, podemos fazer como? Através de Jesus, que aniquilou o poder da morte na cruz. O nascer de novo muda nossa natureza. Muda nossa natureza. Eu parei até aqui. Nascer de novo não te torna perfeito automaticamente. Não te torna perfeito automaticamente. É o caminho através do qual você vai trilhar para glorificar, para conseguir atingir isso aqui, ó, que a gente acabou de ler de 1 Coríntios 15:49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno pelo simples nascimento. A gente nasceu e já trouxe a imagem dele, infelizmente. Traremos também a imagem do homem celestial, como no novo nascimento, mas você não pode simplesmente achar que você aceitou Jesus e teve uma experiência com Deus linda. Opa, glória a Deus, que bênção, que aí está tudo resolvido. Não. Quando você aceita Jesus, novo nascimento, seu caráter continua sendo um traste. O gordo não fica magro, o feio não fica bonito, o mentiroso não fica verdadeiro. Ele tem a capacitação completa para uma mudança total de caráter. Ele recebe do Espírito Santo uma capacitação para viver a vida piedosa, como diz a palavra. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida piedosa. Então você recebe a capacitação. Se você vai fazê-lo ou não é outra coisa. O livre-arbítrio está aí. O sabor pelo pecado continua. A vontade de pecar continua. Ai de nós se não crucificarmos a carne todos os dias, lutarmos contra isso. Contra a nossa vontade carnal e pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo, eterna luta contra a carne e o espírito, não calarmos a nossa alma, porque a gente tem que calar a nossa alma. Davi conversava com a alma dele. Bendiga ao Senhor, minha alma. Será que Davi está doido, falando com ele mesmo? É o homem interior, é o espírito, falando, eu quero Deus, e minha alma, minha carne pede o pecado, e eu digo, cala a boca, alma. Bendiga ao Senhor.
Porque se entristece, porque essa depressão. Bendiga o Senhor, minha alma. Entendeu agora? A luta de Davi era essa. É o velho homem, a velha natureza e o espírito. Então a gente é capacitado no novo nascimento. Mas a gente continua, se quiser, sendo exatamente aquele mesmo traste. Imagem e semelhança de Adão. Imagem e semelhança de Adão caído. Imagem e semelhança de Adão. Não nos tornamos imagem e semelhança de Deus automaticamente, depois do novo nascimento, ou depois do batismo. Coloque isso em seu coração. Bem-vindos que estão chegando agora. É um processo a trilhar, que só pode ser alcançado por causa da obra graciosa de Cristo. Não merecemos, é imerecido. Nada é nosso por merecimento, nem o seu fazer, nem o seu labor, nada. Foi uma obra graciosa, um favor imerecido que nos capacita a andar nisso. Então, se você andar nisso, no final você não vai ter mérito. Show? Não vai ter mérito, porque foi por causa do favor imerecido. Seja bem-vinda, Nanda. Por causa do favor imerecido. A obra de Cristo na cruz que aniquilou o poder do pecado. Nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, mas nós traremos a imagem do celestial, do segundo Adão, que é o foco, tudo que a gente leu até agora, de forma progressiva, de forma contínua. A gente vai crescer nisso. 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Entendeu isso? Pelo Senhor, o Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo, tá bom? Olha aí. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Tá vendo que é paulativamente? Está vendo que é progressivo? De glória em glória, na sua própria imagem. Somos transformados à sua imagem aos poucos, porque não somos totalmente imagem e semelhança de Deus mais. Adão no Éden, sim, foi imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, repito pela 1000ª vez. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele caiu, a queda foi terrível. Gênesis 5 diz que Adão teve um filho segundo a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança do homem caído. Mas agora, pera lá. Agora contemplamos a glória do Senhor. Por causa da grande obra de Cristo, a ação do Espírito Santo dentro de nós nos conduzindo à glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aos pouquinhos nós estamos voltando para o original. De glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Senhor, o Espírito. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estamos nos assemelhando a Cristo. Deu para entender isso? Deu para entender? Quem perdeu, nós teremos um corpo de glória. Jesus teve um corpo de glória, foi a primícia, morreu, ressuscitou com um corpo de glória. Logo depois nós seremos revestidos por um corpo incorruptível. Incorruptível, essa é a questão. Voltar ao original do Éden, voltar ao plano original de Deus. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. O que perdemos? O que perdemos? Essa imagem e semelhança perfeita. Somos apenas uma cópia barata do xerox mal feito. Mas agora a gente pode chegar à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4,13. E sermos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor. Pastora Lurdinha, seja muito bem-vinda. A vinda do segundo Adão, que aniquilou o poder do pecado na cruz, te fez poder tomar uma decisão hoje. E é isso que eu estou fazendo aqui. Você decidir se assemelhar a Cristo. Você decidir ser imagem e semelhança de Deus. Buscar primeiro o espiritual, porque não é força do muque humano, não é força do braço, é força do Espírito, assim como eu acabei de ler. Quem é que faz a obra? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. A primeira coisa é você
Estar firme com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebendo Ele como seu único mestre. E aí sim, Efésios 1,13 vai dizer que você é selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis, pois, que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É uma obra do aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você é pleno do Espírito e Ele aí sim vai te capacitar a sair dessa condição pós-queda de culpa de Adão, imagem e semelhança de Adão, para voltarmos ao original, de glória em glória, ser imagem e semelhança de Deus. Cabe a sua decisão. E o Espírito Santo, entendeu que não é poder do seu muque, não é poder do braço, o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te conduzir. Mas você tem que decidir hoje por Jesus. Você tem que decidir hoje por se assemelhar ao caráter divino, ao caráter de Deus, a mudança completa, a transformação. Assim que você aceita Jesus, verdadeiramente, do fundo do seu espírito, do seu coração, a sua natureza é transformada. A sua natureza é transformada. Cadê? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração, dar-vos-ei um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de carne. Obrigado, Espírito Santo. Tirarei de vocês o coração de pedra, dura. Colocarei o coração de carne, macio, mole, figuras de linguagem lindas. Daí introduzirei o meu espírito. E depois colocarei as minhas diretrizes e leis no seu coração. Você viu a sequência? Tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Vai te amolecer o coração. Depois introduzirei meu Espírito Santo dentro de você. Segunda parte. Terceira, daí sim, colocarei minhas leis, estatutos, diretrizes dentro do seu coração. Percebeu a ação do Espírito? Percebeu a conexão de tudo? Se a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos toma, nos capacita, apesar desse corpo de morte, essa vontade do pecado que não para, que não sai, só vai sair no dia da volta de Cristo, que a gente for coberto pela incorruptibilidade, o corpo de glória, como é o de Jesus, só vai sair nesse dia. Por enquanto não, continuaremos lutando contra o velho homem e o velho Adão, mas o Espírito Santo te capacitará por você ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto. Te capacitará a uma vida piedosa que agrada a Deus. Pastor Lourdinha, desculpa nas suas mãos. Paz sobre a sua vida, receba da parte de Deus, Ele ouviu sua oração. Amém, pastor, eu recebo em nome de Jesus essa resposta aí das minhas orações. Glória a Deus, por Deus usar a sua vida em revelação. Glória a Deus por essa resposta das minhas orações mesmo. Uma resposta mesmo do que eu estou vivendo, tá? Do que eu tenho clamado, do que eu tenho pedido a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Então o Espírito Santo que vai te capacitar, meu irmão. Não vai ser força do braço e quando você conseguir não vai ser dignidade sua, não vai ser mérito. Porque quem morreu na cruz e derrotou o poder do pecado chama-se Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus Altíssimo que vive. E através disso, a gente pode nascer de novo pelo Espírito Santo. Jesus falou, é bom que eu vá. Se eu for, vem o Espírito Santo, vem um outro Consolador. Outro no original grego significa da mesma essência, é o mesmo Deus. Eles são um, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele vindo, Ele entra em vocês e ensina coisas que eu não posso ensinar porque vocês não estão prontos ainda. Então o Espírito Santo, que é o Espírito que nos capacita, diz a Bíblia, a viver uma vida piedosa. Uma vida para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Jesus viabilizou sermos imagem e semelhança de Deus. Pela trilionésima vez. Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi o Adão perfeito no Éden, corpo de glória, perfeito. Ele caiu. A queda foi terrível, corpo imperfeito. E em Gênesis 5, depois de 130 anos de vida, Adão teve um filho. Esse filho veio à sua imagem e semelhança. Caído. Filhos caídos, a imagem e semelhança do homem, mas agora pelo poder de Cristo na cruz, que aniquilou a força do pecado, podemos caminhar de glória em glória, nos assemelhando à sua imagem a cada dia. Vou ser muito repetitivo nessa pregação, irmãos, até entrar dentro do seu coração. Até entrar dentro do seu coração.
podemos ser novamente aquilo que perdemos. Imagem e semelhança. Podemos recuperar essa perda. Se por um lado trouxemos pelo nosso nascimento a queda, a imagem e semelhança de Adão, por outro lado podemos, no Espírito Santo, junto com o nosso livre-arbítrio, escolher pelo Senhor, na força dEle, no merecimento dEle, para a glória dEle. Repito, 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do celestial. Foi terrível, mas a gente trouxe sim a imagem do homem terreno. A queda, somos imagem e semelhança do homem, meu amado. Ouvimos demais, você é imagem e semelhança de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Falta uma profundidade bíblica aqui para a gente entender o tanto da queda e o tanto que é importante a gente saber disso para a nossa transformação e para o nosso posicionamento em mudança, em deixar o Espírito Santo trabalhar, em dar lugar ao Espírito Santo para a gente ser, com aquele texto que eu li, mudando, transformados de glória em glória, imagem e semelhança de Deus novamente. Podemos recuperar essa condição. Traremos sim a imagem do celestial, que é Jesus. Ainda que de forma progressiva, mas nós vamos crescendo a imagem e semelhança de Deus. Trouxemos a imagem do que é terreno por nascimento. Nascemos a imagem e semelhança de Adão, como diz Gênesis 5. E traremos a imagem e semelhança do celestial por nascimento também. Repito, trouxemos a imagem e semelhança do terreno, do Adão caído, por nascimento. Nascimento de carne. Simplesmente porque nascemos, já nascemos da semente. O fruto morreu e deu uma semente morta, que deu uma semente morta, que deu uma semente morta. Somos imagem e semelhança de Adão por causa do nascimento. Seremos imagem e semelhança de Jesus por causa do nascimento. O novo nascimento, o nascimento no Espírito. Não dá para entender nada do que eu estou falando se a gente não for em João capítulo 3. Entendemos o novo nascimento. Jesus respondeu lá com Nicodemos, lembra? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entendeu isso? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entendeu o cerne do versículo mais importante, do capítulo mais importante da Bíblia, por assim dizer. Não tem nada mais importante que o outro, mas o João 3, né, que vai afunilar para João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Show! O texto principal, a humanidade caiu, Deus sacrificou seu único Filho, e a humanidade é salva, para aqueles que aceitarem por livre-arbítrio, é claro. Mas leia o capítulo todo. Não pega só João 3,16 não. Por favor, não faça mais isso. Não vai em João 3,16 desavisado. Porque começa tudo pelo novo nascimento. E aí depois de explicar que a gente precisa nascer de novo, é que Jesus explica. É por isso que Deus sacrificou seu Filho. Para que todos sejam salvos. Entendeu agora? Porque com o novo nascimento, a gente deixa a natureza carnal, porque o humano infelizmente se tornou imagem e semelhança do homem, Adão pecaminoso, e você pode mudar de natureza para ser imagem e semelhança de Cristo e de Deus, voltando ao original. Porque o corruptível não vai herdar o reino de Deus. Esse aqui é o problema. Eu li os textos. Não vai herdar o reino de Deus. O corruptível precisa ser revestido por incorruptibilidade. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, apenas os que são do Espírito. E aqui está a resposta por fim, afunila tudo para João 3,3. Em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Nascemos em Adão, mas nascemos de novo em Jesus. Se por um lado nascemos em Adão, por outro nós vamos aniquilar isso.
e crucificar nosso próprio corpo na cruz, como diz a Bíblia, linguagem metafórica e muito linda para esse contexto todo que a gente está falando. E vamos nascer de novo em Cristo. A gente só volta para o reino se nos assemelharmos a Jesus, imagem e semelhança de Deus. Está em Hebreus 1, 1 João 1, 1 a 5. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Ele fala com Filipe, se você olha para mim, você está vendo o Pai. Se você olha para o Pai, você vê a mim. Tudo que há no Pai está no Filho. Hebreus 1, do versículo 2 em diante até o versículo 5. Nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo. Só assim, pelo novo nascimento, no final de tudo, receberemos o corpo glorificado. E o corpo incorruptível tomará lugar do corpo corruptível e nos transformará na imagem que pode acessar o céu. Corpo corruptível não pode acessar o céu, não pode acessar a vida eterna com Deus. Se não nascemos de novo, não podemos herdar o corpo corruptível. O corpo incorruptível, perdão. Se não nascemos de novo, ficamos estagnados no velho homem, na velha natureza caída. Somos imagem e semelhança de Adão para sempre se a gente não nascer de novo. Repito, em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, meu irmão, só vem por entregar completamente sua vida, sua essência para Cristo, escolher viver para Ele pela capacitação do Espírito Santo. André, seja bem-vinda. Aplicação disso, mais uma aplicação importante. Buscar mudança de comportamento. Eu tenho muito cuidado na hora de falar disso. Porque a gente fala muito que o que conta é a essência. Não é o comportamento que te salva, é a cruz. E a cruz te dá o novo nascimento. E o novo nascimento muda a sua essência. A natureza divina toma lugar da natureza caída. Tá? Então, com base na cruz, com base no novo nascimento, acabamos de falar muito nisso, com base da mudança de natureza, de carnal para a natureza divina, cabe um posicionamento. Cabe andar à altura disto. Cabe um comportamento condizente com uma natureza divina. Repito, a cruz que matou o poder da morte e nos proporcionou ter o Espírito Santo dentro de nós e a natureza divina, ela apenas, eu usei a palavra apenas, ela apenas nos capacita a viver em santidade e atitudes que glorificam a Deus. Apenas nos capacitam. Não quer dizer necessariamente que nós vamos viver assim. Aí que está o problema. Ainda existe o livre-arbítrio para você colocar isso em prática ou não. Você foi capacitado. Você está com a arma necessária para efetuar o alvo, para atingir o alvo. E a palavra pecado não significa isso? Errar o alvo? Olha que interessante. Então, você pode ainda errar o alvo. Cair no pecado. Quantas pessoas se desviam, amados? Vocês conhecem milhões, eu conheço também. Quantas pessoas estavam firmes no amor de Deus e se desviaram completamente. Eu te digo que essas pessoas, várias delas, não vão generalizar, mudaram de natureza mesmo. Foi sincero o arrependimento dos pecados, foi sincero o receber Jesus no coração. Eu vi pessoas, você também, fluindo em dons espirituais. Eu vi pessoas fluindo em revelação, fluindo em servir o Senhor poderosamente, o amor de Deus, a capacitação, a transformação completa de vida pelo Evangelho nessas pessoas. E um pouco depois, por motivos X e Y, desviadas, escolheram. Elas tinham a natureza carnal mudada para a natureza divina. Elas receberam a capacitação necessária para viver em santidade e para viver para a glória de Deus. Mas se você vai viver isso ou não é outra coisa. Se você vai viver para a glória de Deus ou não, isso é outra coisa. Nós devemos seguir os passos de Cristo. Nós somos capacitados para isso. Nós somos chamados para isso. 1 Pedro 2,21. Para essa obra fosse chamados,
pois Cristo também sofreu por vocês, legando-vos, vos deixando um legado, também esse exemplo, a fim de que sigam os seus passos. Devemos seguir os passos de Cristo. Fomos capacitados para isso. Filipenses 2,5. Tenha vós a mesma atitude de Cristo Jesus. A Bíblia toda nos exorta a isso. A mesma atitude não está falando para você tentar ser Deus onipotente, onipresente, onisciente, sair aí pelas galáxias, criando mundos e mandando em povos. Não. É para você seguir o quê? O texto falou, não é pegadinha, as atitudes, a prática. O Senhor, Ele quer de nós que a gente imite o Deus vivo, o Filho dele que veio sobre a terra, Jesus Cristo, e viva na prática do amor, na prática da vida por Ele. Abra um pequeno parênteses, é claro que nós vamos errar e pecar. Aí você vai em 1 João com cuidado depois, para essa palavra não te deixar no extremo errado. Como eu falei, a gente peca. Quem diz que não peca faz Deus de mentiroso. Mas aí João vem trazendo a clareza linda sobre o pecado. Aquele que peca corriqueiramente, que peca sempre como hábito, outras traduções vão usar a palavra habitualmente, não é de Deus. Não é. Então, o pecado do santo, o pecado do cristão lavado no sangue de Cristo é aquele que é apenas um erro, porque a gente sempre carrega essa natureza carnal dentro de nós e vamos lutar contra ela até sermos cobertos pelo corpo incorruptível, certo? Como Paulo diz, eterna batalha entre carne e espírito. Então, a gente peca, a gente erra, a diferença é que não é um hábito de vida, não vivemos na prática do pecado. E quando erramos, nós nos lavamos no sangue de Jesus Cristo. O perdão dele nos cobre, ele nos purifica, a gente tenta mudar de direção. Isso é arrependimento real. Metanoia, no original grego, mudança de direção. Não é pecar, continuar na cara de pau, sempre pecando, o mesmo erro com todo gosto. É diferente você lutar, batalhar contra aquele pecado e Deus contempla o seu coração, a sua intenção, essa verdade em buscar pela capacitação do Espírito, viver em santidade, ainda que a gente peque aqui e ali. Deu para entender um pouquinho melhor? A gente não é profissional, falei disso na última live, quero voltar nisso, creio que o Espírito Santo está me direcionando a isso de novo. Né? Nunca mais diga eu sou pecador. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e busca viver nele de verdade, você não deve dizer mais eu sou pecador, porque pecador não entra no céu, não entra. É só justo, é só santo. A Bíblia toda fala do dom da justiça que nos abraçou, ele nos justificou pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. O problema é que aquela noção de canonização, de você é santo, foi canonizado porque nunca pecou, o que é antibíblico, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Quem diz que nunca pecou é mentiroso e faz Deus de mentiroso, né? Peca e faz Deus de mentiroso, enfim, não existe. Então, a questão é encontrar esse equilíbrio do que é o pecado de qualquer bom cristão, o erro, a falha, o tropeço, e voltar em Cristo e ser sincero em tentar. Essa é a questão, ser sincero em tentar a santificação pelo poder do Espírito do pecador que peca todos os dias rindo de orelha a orelha. Você se lembra? Eu me lembro, eu falo isso, eu me lembro de mim. Eu já planejava, é o pecado planejado, eu comprava o bilhete lá da festa, quase que eu falei, não vou nem falar, da festa X e Y. Ia lá, comprava, ia para o pecado feliz, planejava e ria e regozijava, lambuzava no pecado. Dentre os outros vários pecados, você provavelmente era assim também. E era uma alegria cega. Quando o Espírito Santo te toca, ainda que você dizia, não é? Eu também já me afastei dos caminhos depois de aceitar Jesus. É triste, é ruim, você não consegue pecar sem aquele incômodo do Espírito Santo te falando, está errado, existe uma vida eterna, existe uma vida com Deus, você está indo para o inferno. Você nunca mais é o mesmo depois que você é tocado pelo Espírito Santo, já reparou? Então é isso, o pecador profissional é o que vive do pecado. Você por acaso, alguém aí já fez uma pizza, vamos supor? Beleza, você é pizzaiolo profissional? Não é pizzaiolo. Você já pecou? Já. É pecador? Não. Quer ver? Você já pescou peixe? Eu já pesquei com meu pai, há muitos anos atrás, quando ele era vivo. Eu sou pescador profissional? Vivo de pescaria por subsistência para alimentar minha família e meus filhos? Não! Eu já pesquei, eu não sou pescador. Eu já pequei, eu não sou pecador. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado e remido pelo sangue de Cristo, e você também. Compreendeu isso um pouco melhor? Então temos que mudar de natureza.
pelo sangue de Cristo, e essa capacitação por aceitar Jesus, e essa capacitação que vem pelo Espírito Santo nos direciona a mudar de atitude. Esse é o horário mesmo? Eu estou acabando. Uau! Esse é o horário de verdade? Esse relógio pulou uma meia hora, pode ter certeza. Beleza. 2 minutinhos termina. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele nos chama a viver como Ele. Efésios 4,28, aquele que roubava, não roube mais. Está vendo padrões de comportamento? Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Percebe a luta do velho homem contra o novo homem? Aquele que roubava, velho homem, não roube mais. Está vendo os padrões de mudança? Teve um cara que batizou que falou, o velho homem ficou lá na água, ficou lá embaixo, o velho homem morreu. E aí o pastorzão, o Luciano Subirá, né, fala muito desse assunto, eu me inspiro nele para falar sobre esse assunto aqui. Ele falou, não, morreu nada, ele está aqui vivinho, você só molhou ele, só deu um banho no velho homem. O cara ficou assustado, o velho homem continua aí. Você que não crucifica ele, todo dia não luta contra ele para você ver. Vai ser mais um desviado amanhã, dos milhões de desviados. Morreu nada, o velho homem não morreu lá no batistério, não morreu no dia que você se batizou em águas e aceitou Jesus como Senhor e Salvador em plena consciência, não morreu, continua vivo, só se molhou, você só deu um banho nele, você fez um ato profético, importante, bíblico, um mandato de Cristo, como uma aliança de noivado com Jesus, e tão importante que é o ato do batismo, né? Não vou entrar nesse assunto, não tem tempo nenhum para isso, mas é um ato de aliança, dizendo eu sou de fato noiva e agora eu espero o casamento. É a aliança com testemunhas, com tudo, é igualzinho um ato de casamento, né? O batismo aponta para casamento. E aí você fez um ato profético de que vai viver para ele para sempre. Uma aliança de noivado é a mesma coisa, põe na mão direita como ato profético, e aí você pode simplesmente pegar e trair a noiva, e ficar com outras pessoas, e pular a cerca, e abandonar e ser um traste, e nunca casar. Isso acontece o tempo todo. Então, é um ato profético que diz, eu vou me casar, e eu vou manter o que eu prometi, eu vou manter essa aliança, a gente mantém até o fim, até o casamento, que teremos as bodas do Cordeiro, e ele vai nos levar para o casamento lá no céu. Ele muda a nossa natureza. Ele muda a sua natureza. Produzir, Mateus 3,8. Produza frutos que mostrem o vosso arrependimento. Finalizo com isso aqui, Romanos 12,1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem vosso corpo como sacrifício vivo. Eu não gosto dessa tradução. A tradução que eu gosto assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai ao Senhor vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é vosso culto racional. É um paradoxo, porque como que se apresenta um sacrifício vivo? Como? Brunão, seja bem-vindo. Como que se apresenta um sacrifício vivo? O sacrifício fica subentendido que é morto. Você sacrifica o que morreu. Mas é tão lindo, e com base em tudo que a gente falou até agora, você finalmente entende Romanos 12,1. É um sacrifício vivo, porque você mata o velho homem. Ele morre. A velha natureza pecaminosa de Adão, a imagem e semelhança de Adão morre. Quem continua vivo? A natureza do Espírito, a natureza divina. O novo homem, o segundo Adão que está em você. Imagem e semelhança de Deus. Então esse é o sacrifício vivo, é o sacrifício que mata de fato, porque sacrifício quer dizer morte, mas do velho homem, da velha natureza. E a nova natureza vive para Cristo. E Paulo fala, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa palavra possa ter tocado o fundo do seu espírito, para você buscar essa mudança de natureza, buscar ser mudado progressivamente, de glória em glória para a natureza divina, progressivamente, todos os dias pela ação do Espírito Santo em você, combinado com o seu livre-arbítrio, com o seu querer, com o seu eu quero matar, crucificar, como diz o apóstolo Paulo, né? O meu velho homem, como diz Jesus também, aquele que não tomar sua cruz e me seguir diariamente não é digno do reino. Então que nós possamos tomar a nossa cruz, crucificar esses velhos homens, segundo Gênesis 3, são imagem e semelhança de Adão, e que não morre assim tão fácil, não morre com um banho ali na água do batismo, é um símbolo profético, e nós vamos crucificando, aniquilando, dizendo como Davi disse, alma, fica quieta, bendiga ao Senhor,
Mas a alma quer o pecado junto com o corpo quer o pecado. Fica quieta, alma e corpo. Aqui quem está falando é o Espírito que manda. Meu Espírito recriado, minha natureza divina, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu digo, eu vou seguir em Cristo. Você entendeu agora por que domingo à noite você chora querendo Jesus e declara seu amor por Ele, e terça-feira você já está querendo o pecado de novo? É por causa dessa guerra das duas naturezas. Mas diga a sua alma, aquieta minha alma, deixa o seu Espírito mandar, deixa o seu Espírito recriado em Cristo comandar, deixa Ele ser o que vai direcionar a sua vida para uma vida de piedade, uma vida de santidade, pelo impulso do Espírito Santo, não no braço, não na força. Mas se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e Ele te capacita, Ele te direciona a viver aí uma vida piedosa. Se você ainda não aceitou, você vai ter sua chance. Nós vamos orar agora, e aquele que ainda não recebeu no seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai poder fazer isso. E você vai ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Eu sei que foi uma palavra grande, mas eu creio que o Senhor queria ministrar no seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor nos chama à mudança e à transformação, o Senhor nos chama a sermos transformados de glória em glória, o Senhor nos mostra que não somos tão bons assim quando pensávamos e que temos algo para lutar. Nosso verdadeiro inimigo, a carne, o inimigo de nossas almas, realmente somos nós mesmos, é o maior inimigo. Entendemos que Satanás não é mais que um incentivador, mas que a nossa carnalidade nos chama ao pecado. Que o Teu Espírito Santo, é o meu pedido essa noite, que o Teu Espírito Santo toque a mim e aos meus irmãos, nos capacitando a viver uma vida digna para glorificar o Teu nome, para santificar o Teu nome, que já é santo, mas nós santificamos pelas nossas atitudes, mostrando ao ímpio, mostrando às pessoas que Deus é real, que Deus existe, que atua em nós e que nos faz escolher a santidade em vez do pecado, que é tão prazeroso para todos e para o mundo. Que nós possamos viver para a glória do Senhor, que nós possamos viver para Te glorificar, que nós possamos viver para santificar o Teu nome, que nós possamos viver para crescermos de glória em glória e recebermos esse corpo incorruptível, corpo de glória, para vivermos na eternidade com o Senhor para sempre, papai. Pai, escreve o nome dos meus irmãos no livro da vida. Toca cada um aqui para realmente viver para Cristo, para realmente receber em seu coração, de forma a tomar posse do sacrifício dele na cruz para poder viver a vida eterna. Você pode repetir após mim? Diga assim: Senhor Jesus. Diga você que está em casa, diga: Senhor Jesus. Mesmo você já disse antes, você que já é salvo, diga de novo, firma sua aliança de novo em Cristo, diga: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo como meu Senhor, único Senhor que os meus lábios vai proferir. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Diga. Escreve o meu nome no livro da vida. Me enche do Espírito Santo de Deus. Me transborda da pessoa do Espírito Santo. Me capacite a viver uma vida para a Tua glória e para cumprir o propósito que o Senhor sonhou para mim, desde o ventre da minha mãe. Assim eu te peço, e que eu possa viver eternamente, a partir de agora e na glória eterna do porvir, eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Estaremos aí de volta. Quinta-feira eu tenho culto online, tá bom? E domingo de manhã eu vou ministrar o culto. Não é a escola bíblica dominical,
é o culto. Então semana que vem, quinta-feira, às 20 horas eu estou aí, e o culto da manhã da Lagoinha Céu Azul eu estou aí, 10 da manhã. Antes disso tem Escola Bíblica Dominical, que mais um dos professores vai estar ministrando para você. Compareça. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Qualquer coisa me chama no privado, quero orar por você, te aconselhar e estar junto com você, tá bom? Fica na paz do Senhor.